4. A vida é um exercício de mordomia? Tema a Deus. Eclesiastes 12, versículo 13, versículo 14. Nossa vida não nos pertence, pois a vida é uma dádiva de Deus. Atos 17, versículo 24 até o versículo 28. Somos mordomos de nossa vida e um dia teremos de prestar contas do que fizemos com essa dádiva. Algumas pessoas só estão gastando a vida, enquanto outras estão desperdiçando a vida. Algumas investem a vida. Como disse Corrie ten Boom, não sei se é assim que pronuncia, no final das contas, a medida da vida não é sua duração, mas sim sua doação. A fim de que nossa vida tenha valor, devemos cumprir 3 obrigações. Temer a Deus. Versículo 13. Eclesiastes termina onde o livro de Provérbios começa. Provérbios 1, 7. Com uma admoestação para temer a Deus. Eclesiastes 3, 14. Eclesiastes 5, 7, Eclesiastes 7, 18, Eclesiastes capítulo 8, versículo 12 e versículo 13. O temor do Senhor é a atitude de reverência que o povo de Deus demonstra para com Ele por amor e respeito a seu poder e a sua grandeza. A pessoa que teme ao Senhor atenta para a sua palavra e obedece a ela. Não tenta o Senhor desobedecendo deliberadamente ou brincando com o pecado. Um medo não santo faz as pessoas fugirem de Deus, enquanto um temor santo coloca-as de joelhos em amorosa sujeição a Deus. O mais impressionante sobre o temor do Senhor, escreveu Oswald Chambers, é que, quando tememos a Deus, não temos medo de nenhuma outra coisa, ao passo que, quando não tememos a Deus, temos medo de todo o resto. O mais impressionante sobre o temor do Senhor, escreveu Oswald Chambers, é que, quando tememos a Deus, não temos medo de nenhuma outra coisa, ao passo que, quando não tememos a Deus, temos medo de todo o resto. O profeta Isaías expressa-se perfeitamente em Isaías 8,13. E o salmista descreve uma pessoa assim no Salmo 112. Guardar os mandamentos de Deus, versículo 13. Deus criou a vida e somente Ele sabe como deve ser conduzida. Ele escreveu o manual de instruções. E quem é sábio lê e obedece. Quando tudo mais falhar, leia as instruções. O temor do Senhor deve resultar numa vida de obediência. De outro modo, esse temor é apenas uma fraude. O cristão devoto terá o desejo de gastar tempo diariamente estudando as Escrituras, conhecendo melhor o Pai e descobrindo sua vontade. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1, 7. A última oração do versículo 13 pode ser traduzida por: esse é o fim do homem. Ou seja, seu propósito na vida, ou isto é para todos os homens. Campbell Morgan sugere: essa é a totalidade do ser humano. Assim ele escreve em sua inteireza: o ser humano deve começar com Deus, a totalidade do homem, o temor de Deus. Quando Salomão examina a vida debaixo do sol, tudo parece fragmentado. E o rei não consegue divisar um padrão. Porém, ao considerar a vida do ponto de vista de Deus, tudo se junta de modo a construir um todo. Se o homem deseja essa inteireza, deve começar com Deus. Preparar-se para o julgamento final, versículo 14. Deus julgará o justo e o perverso, Eclesiastes 3,17. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Eclesiastes 11:9. Pode parecer que os seres humanos estão escapando impunes de suas transgressões, Eclesiastes 8:11. Porém, mais cedo ou mais tarde, seus pecados serão desmascarados e julgados com justiça.
Aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo serão condenados para sempre. O caráter eterno do castigo é uma ideia que oprime o coração, disse Charles Spurgeon. O caráter eterno do castigo é uma ideia que oprime o coração, disse Charles Spurgeon. O Senhor é tardio em irar-se, mas quando sua ira for suscitada, como acontecerá contra aqueles que, por fim, rejeitarem o seu filho? Ele apresentará toda a sua onipotência e esmagará os inimigos. Eis 6 ocasiões ao longo de seu discurso. Salomão diz para gozar a vida enquanto podemos, porém em momento algum nos aconselha gozar o pecado. As alegrias do presente dependem da segurança do futuro. Se aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nossos pecados já foram julgados na cruz. E agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. E ver João 5:24. Porém, aqueles que morrem sem crer em Cristo enfrentam o julgamento diante de seu trono e se perdem para sempre. Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15. Vale a pena viver? Sem dúvida, desde que estejamos verdadeiramente vivos pela fé em Jesus Cristo. Então, seremos capazes de encontrar o contentamento, quaisquer que sejam as circunstâncias que o Senhor permitir em nossa vida? Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5:12. Você pode receber a vida em Cristo e ser contente. Tem uma nota de rodapé aqui. Morgan G. Campbell, acho que é assim que pronuncia, The Unfolding Message of the Bible, Uttapan, New Jersey, The Flaming Revel Company, 1941, página 228. Bem, eu creio que eu terminei o livro de Eclesiastes. Só lhe deu glória. Fé e tulipes para todo mundo. Tenha um ótimo dia.